Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que bem. Bom, estou aqui hoje para trazer para vocês o tema mais polêmico da Umbanda, o tema que coloca sacerdotes para chorarem, coloca sacerdotes para ficarem com as perninhas bambas, que faz qualquer pessoa tremer na base, que é as sete linhas de Umbanda. E o porquê que ela tem esse efeito tão grande sobre as pessoas que trabalham com a espiritualidade, pessoas que trabalham com a Umbanda, porque é um assunto que tem muita polêmica no meio, que tem uma questão de que cada casa tem as suas sete linhas, e que isso entra em contradição com algumas outras sete linhas que já existem e são, digamos que, padrão. Então, isso acaba sendo um grande problema e um grande desafio. Vamos lá? Bom, as sete linhas de Umbanda, tradicionalmente, a gente vê nessas cores, tá? Só que qual que é a questão? Essa aqui é um dos tipos de sete linhas. Existe uma versão na qual é branco, vermelho, azul, lilás, verde, amarelo e marrom. Tem vertentes que é 14 cores, tá? As sete linhas. Então seria 14 cores. Então tem muitas vertentes, muitos jeitos, muitas formas. E qual é o certo, qual é o errado? A verdade é, não tem certo e não tem errado. Isso varia muito de casa para casa. Para algumas pessoas representa aqui os orixás, sendo aqui Oxalá, Ogum, Iemanjá, Oxum, Oxóssi, Iaçã e então Xangô. Só que Obaluaê e Nanã, cadê eles? Então, é uma discussão bem grande que existe quando o assunto é sete linhas. Porém, tem gente que fala que é pretos velhos, pode ser malandros, aqui a gente pegaria marinheiros, crianças, caboclos, ciganos e boiadeiros. E tem casas que muda. Desse jeito que eu acabei de ensinar para vocês, seria as sete linhas de trabalho. Então, para algumas pessoas, as sete linhas de trabalho. Em outros casos, sete linhas de orixás. Para outras pessoas, para outras vertentes, sete linhas cósmicas, sete linhas universais, enfim, gente, sete fagulhas de Deus, sete faces de Deus. É, para algumas pessoas, isso aqui nada mais são do que tópicos, tá? Coisas que são importantes que a Umbanda representa. Amor, conhecimento, fé, por aí vai. Então, seria títulos, digamos assim, e não necessariamente uma representação de algo ou de algum ser, tá bom? Ou de alguma força, de algum orixá, de alguma entidade. Mas lá para 1908, aproximadamente, a gente teve a vertente de Zélio, correto? E Zélio tinha as sete linhas dele, que era da seguinte forma. Primeiro, Oxalá. Segundo lugar, Iemanjá. Terceiro lugar, Orixá Xangô. Quarto, Ogum. Quinto, Oxóssi. No sexto lugar seria Iaçã. E no sétimo, Obaluaê. E aí vocês vão me falar assim, ué, cadê Oxum e Nanã? Né? Aí entra a questão que algumas casas colocam nas sete linhas de Umbanda sempre a linha da Iemanjá, incluindo Nanã e Oxum, que seria a Senhora das Águas, que aí poderia representar essa força das águas, né? A água do mar, a água dos rios e a água dos pântanos, as águas paradas, águas que não têm movimentação. Mas também tem casas na qual colocam ali, né, o Obaluaê, ou Molu Chapanã, junto com o Nanã também, entende? Então seria uma linha mista, digamos assim. Aí vocês vão me questionar, mas e Exu Orixá, como que entra nas sete linhas? Aí tem gente que fala que Exu não entra em sete linhas, mas tem gente que diz que as sete linhas pode representar Exu Orixá na forma de guia, sendo uma esfera, já que o nome de Exu significa esfera, né? Isso vocês aprenderam na aula de Exu Orixá, hein? Então, gente, é isso. Tem gente que leva em consideração esse tópico, tá? Que Exu Orixá seria representado assim. E uma outra forma que também dizem que vai representar Exu Orixá é com a ausência de cor, porque a cor de Exu Orixá é o preto, a ausência de cor. Aí depois, Leal de Souza apareceu em 1933 com um livro,
na qual falava sobre alguns fundamentos de Umbanda e que lá abordava umas 7 linhas um pouco diferente. O sistema das linhas sendo Oxalá, Iemanjá, Obaluaê, eh, da mesma sequência seria igual, seria totalmente igual. Só que aí algumas coisas mudariam na forma de se explicar essas 7 linhas. Por exemplo, Obaluaê representaria a morte, o recomeço, né? O fim, aquele que acaba para renascer algo novo, né? Então mudaria um pouco os conceitos para explicar em si como funciona, tá bom? Mas mesmo assim é bem igual, bem parecido, só muda mesmo o conceito, tá bom? E tem quem acredite também que Zélio nunca impôs umas 7 linhas, nunca falou sobre 7 linhas, que isso foi um conceito trazido por Leal mesmo. Porém, Lourenço Braga, em 1956, lançou um livro chamado Umbanda e Quimbanda. É um livro que abordava muito sobre as 7 linhas e alguns fundamentos de Umbanda. Porém, em 1958 ele lançou A História da Umbanda, né? O livro História da Umbanda que vem falando a respeito de como funciona a Umbanda em si, entende? E também foi o que deu, tipo, completou o livro Umbanda e Quimbanda, juntou tudo e aí fez uma boa combinação e explicou fundamentos. Porém, também seguia aquele modelo de orixás correspondentes. Só que qual que era a questão? A questão é que conforme cada um trazia, eles traziam com uma visão diferente. Por exemplo, dessa vez, Lourenço trouxe com uma versão mais filosófica da coisa, entende? Enquanto Zélio trouxe uma versão mais umbandista, podemos dizer assim, ou melhor, mais da força e da vertente e do modo de trabalho de Zélio, enquanto depois Leal trouxe da forma mais espírita e depois veio Lourenço trazendo uma forma mais filosófica, digamos assim. E como funciona na Umbanda tradicional? Bom, a primeira linha seria a linha dos santos, que a gente diz que é a linha dos santos porque entraria o contato com os orixás, com as entidades, com tudo que é sagrado, até mesmo com os santos católicos em si. Entende? Não é que você vai incorporar, que você vai cultuar, mas é uma linha que a linha branca, a linha da fé, seria que inclui tudo aquilo que você tem fé, seria o seu sagrado, a sua egrégora, o seu eu superior. Em seguida, teria a linha dos pretos velhos, que seria que com miçangas bicolores. Eu vou deixar aqui a amostra para vocês. Que aí seria para representar a linha dos pretos velhos, como uma das maiores regências dentro da Umbanda. Em seguida, teríamos a linha dos caboclos, na qual também pegaria este sistema de miçanga. Depois entraria a linha que eles chamam de linha das crianças ou linha dos ibejes, que dentro da Umbanda a gente não cultua ibeji, né? A gente não cultua os orixás gêmeos. Mas qual que é a questão? Se cultua sim as crianças, que no Rio Grande do Sul é mais conhecido como linha dos cosmes, que no estado de São Paulo a gente chama de linha dos erês, mas que, como vocês já sabem, não é um termo tão legal, já que ele vem de origem do candomblé e não de Umbanda em si, né? Mas na Umbanda tradicional se fala linha dos ibejes, né? Da ibejada, enfim. Aí a cor seria o rosa com o azul, ou então colorido. Diversas cores. Sabe como é a guia cigana? Que é tipo várias coresinhas coloridas? Então, seria tipo isso. Aí teríamos a linha dos marinheiros, que aí seria da cor azul e branco, ou em alguns casos só azul claro mesmo. Depois teríamos a linha dos boiadeiros, que seria marrom com branco. E por fim, vermelho e preto, para representar Exu e Pombagira. Mas tem muita casa que insiste, que bate o pé, que xinga, que faz um furdúncio, uma briga, para falar que Exu e Pombagira não entra nas 7 linhas. E não é porque essas sejam as 7 linhas que significa que eh, seja as outras linhas de Umbanda não possam vir, como por exemplo malandros, como por exemplo baianos, mas é porque são linhas, né, que não são regentes da casa, são linhas que aquela casa em si não trabalhava. Que essa vertente de Umbanda que usava essas 7 linhas não tinha como prática principal, como forças principais correspondentes no trabalho ou por diversos outros motivos, tá bom? Então isso pode variar.
E então chegamos na Umbanda esotérica, que possui umas 7 linhas também um pouco diferente, que viria, da criação de Mata e Silva, que é muito amada por alguns, mas também muito odiada por muitos outros. E essas 7 linhas foi sistematizada através de alguns livros, mas principalmente de Umbanda de Todos Nós. Aí teríamos como primeiramente, principal e mais forte, a linha da fé, que seria uma regência de Oxalá. A linha do amor, que entraria aí na cor de rosa para representar Oxum. Linha do conhecimento, que entraria Oxóssi na cor verde. Xangô, na linha da justiça, com a cor marrom. Entraria também a linha de Ogum, que seria da cor vermelha. Entraria a linha da evolução com Iaçã e Obaluaê, e por fim teríamos a linha da geração com Nanã e Iemanjá. Aí a gente se aprofundaria em um outro sistema de 7 linhas que é muito polêmico, que é com Iori e Iorimá. Bom, primeiramente a gente teria Oxalá, tá? Sempre vai vir primeiro o Oxalá, que é a força principal da Umbanda, a linha da fé. Em seguida teríamos a linha das crianças, que seria o que a gente chama de Iori, dentro dessa vertente, aonde a cor seria coloridas, né, várias cores, ou então rosa e azul. Em seguida teríamos a linha Yorimá, com o preto e o branco, para representar os pretos velhos. Depois teríamos a linha de Xangô, a linha de Ogum, e aí entraria um sistema diferente, que vocês não viram anteriormente, que seria a linha do Oriente, usando a cor amarela. O que é muito polêmico, porque entraria os orientais, entraria os egípcios, os hindus, os asiáticos, enfim. E junto a isso os ciganos também, né? Traria a linha dos médicos junto, que a gente tem dentro do kardecismo em si, né? Então traria a ajuda desses mentores. E depois a linha de Iemanjá. Lá para a década de 40, lembra que eu falei que surgiu a Umbanda tradicional, a Umbanda popular, que a gente chama também, né? Houve também-se uma variedade, algumas certas mudanças em algumas casas que cultuavam esse tipo de Umbanda. E que também acabou se unindo a alguns outros sistemas e gerou-se outra linha de Umbanda, outras 7 linhas, que foi da seguinte forma: Oxalá no topo, depois colocaríamos a linha das almas, que aí seria a linha que corresponde aos pretos velhos, linha dos caboclos, que pegaria cor verde e vermelho, depois a gente teria a linha das crianças, que seria Iori, né? Depois marinheiros, boiadeiros e Exu e Pombagira. Aí há pouco menos de 30 anos apareceu o Rubens Saraceni, né? Este tão famoso e polêmico dirigente de Umbanda que codificou novos orixás e novos sistemas de Umbanda. Ele é um escritor que criou-se uma vertente na qual, se você gostaria de conhecer a vertente dele, se você gostaria de trabalhar com a vertente dele, você precisaria ler suas obras, porque ali estaria escrito o que é a Umbanda sagrada de fato, né, a verdadeira Umbanda, que seria várias obras, mas uma das suas principais é Umbanda, a origem e o culto. E nesse livro falaria sobre 7 linhas, falaria sobre os orixás e falaria sobre tudo que compõe a Umbanda em si. Sendo primeiramente Trono da Fé, representando Oxalá e Logunã. Em seguida teríamos a linha do conhecimento, que pegaria Oxóssi e Obá. Depois teríamos a linha da justiça, onde entraria nosso pai Xangô e Egunitá. Depois teríamos o trono da lei, ou então da ordem, que também é chamado, onde entraria Ogum junto com Iaçã. Depois entraria a linha da geração, onde teríamos Iemanjá e Omolu. Depois o trono do amor, com Oxum e Oxumaré. E por fim, o trono da evolução, com Obaluaê e Nanamburuque. Neste sistema, a gente consegue ver que tem sempre um casal, uma polaridade Yin e uma polaridade Yang. A polaridade Yin seria o que ele chama de orixás universais, e a polaridade Yang seria o que ele acredita ser orixás cósmicos. O que é um orixá cósmico ou o que é um orixá universal é uma divisão dada por ele
que lendo os livros dele, vocês vão entender um pouco como funciona, tá bom? E, além disso, uma outra questão é que ele não cultua só esses orixás. Dentro da vertente de Rubens Saraceni também é dito que existe o orixá Exu, o orixá Pombagira e o orixá Exumirim, tá bom? E a vertente de Rubens Saraceni, como vocês já sabem, é a única na qual traz Egunitá, Logunã, Orixá Pombagira e Orixá Exumirim. E se vocês tiverem dúvidas sobre esses orixás em si, vocês podem pesquisar sobre o Alexandre Comino, que ele também é um outro escritor que leva muito à risca todos os ensinamentos de Pai Rubens Saraceni e que compartilha tudo nos seus livros e nas suas obras, tá bom? Só que seus livros sempre de Umbanda sempre vão ter essas versões mais puxadas para a vertente de Rubens Saraceni mesmo. Enfim, o que eu acredito que seja sete linhas? Acredito que seja forças que correspondem muito de casa para casa e que claramente não são sete entidades, que não são sete orixás, porque a gente possui mais do que sete orixás, mais do que sete entidades, mas eu vejo que são sete forças principais que foram colocadas como sete, por sete ser um número tão forte, cabalístico, isso e aquilo. Tudo na espiritualidade é sete, 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 sete. Sendo que dentro da numerologia a gente tem muitos outros números, né? Mas o 7 é tão forte, tão assim, impregnado na religião, que eu acredito que eles quiseram usar o número 7 para poder fazer sete linhas, um sistema de sete linhas, entendeu? Sete forças principais que regem a casa. E aí, o que seria sete linhas, tá? Para nós, os soldados de Oxalá. Eu vou explicar para vocês. Ó, dentro dos soldados de Oxalá, a gente não cultua os ciganos. A gente trabalha dentro da Umbanda, tá? O cigano seria uma força dentro da Tsara e não dentro da Umbanda em si. Então a gente desconsidera ciganos quando o assunto é Umbanda, mas sim consideramos quando o assunto é Tsara cigana. Aqui, o branco seria uma representação dos pretos velhos, tá? A linha da fé, que vai trazer ali o contato com os santos, com os orixás, com o sagrado. Aqui no vermelho seria a linha de malandragem, que vai trazer o contato com o orixá Ogum, que traz a força, né? Que traz o conhecimento, que traz o jogo de cintura pra gente. Então, vamos voltar. Pretos velhos, linha da fé, dos santos, de Oxalá, que traz a força do branco, a força da sabedoria pra gente. Linha de malandragem, que representa Ogum, que representa o jogo de cintura, representa essa sabedoria. Aqui teríamos a linha do mar, que representaria os marinheiros, as sereias, os encantados do mar, né? Que aí seria uma representação também que nos conecta com Iemanjá, tá? A linha das crianças, que traz a pureza, traz o amor, a paz, a sabedoria, o conhecimento, que nos ensina a trabalhar com nossas crianças interiores, mas que também nos conecta com o sagrado de Oxum, né? Porque é uma energia do amor, do carinho, sabe? Então é uma forma que o Oxum também trabalha, então acaba nos conectando com ela. Aí aqui teríamos a linha das matas, onde a gente poderia ter a representação dos caboclos, dos curumins, as crianças das matas, né? Também teríamos aqui a representação dos encantados das matas, enfim. Aí que também, consequentemente, nos conectaria com Oxóssi. O amarelo seria a linha dos baianos, que, consequentemente, nos conectaria também com Iaçã, tá? Aqui a gente também pode ver que tem o marrom, que seria a linha dos boiadeiros, que consequentemente nos conectaria com Xangô. Então, aqui a gente vê que possui, né, esse sistema de sete linhas, na qual existe sete entidades principais que trabalham, mas que também traz a força dos orixás para a gente, né? E o Baluaê, como que pode ser? Entra na linha da fé. Por quê? Porque qual corresponde aqui? Pretos velhos. Então, o Baluaê entraria aqui. E Exu Orixá, na esfera e na ausência de cor. Então é isso, gente. Agora vocês entendem o que é sete linhas, vocês sabem como é um assunto vasto e como pode variar de casa para casa, tá bom?
Qual é a 7 linhas correta para você? A linha que corresponde na sua casa e na sua doutrina, tá bom? Se você quiser ver isso aqui apenas como um símbolo, uma representação da Umbanda, veja, tá tudo bem, tá bom? Afinal, tem casas que nem guia de 7 linhas usa, tem casas que nem 7 linhas usa. Mas é isso, gente, espero ter ajudado vocês, espero ter tirado dúvida de vocês. Eu sei que é um assunto bem complexo, um assunto difícil, um assunto que às vezes dá vontade de pegar e rasgar tudo, falar, não quero mais, não quero saber. Mas é importante vocês terem essas informações, e é importante vocês estudarem e se aprofundarem sobre este assunto, tá certo? Um beijo, se cuidem, até a próxima aula. Marquem um jogo de cartas comigo, tomem um banho de carrego de vocês, acendam uma vela de vocês aí para o anjo de guarda, façam as coisinhas de vocês. E se vocês não têm guias de 7 linhas, eu particularmente acho que as guias mais importantes de você ter é uma guia de Oxalá e a guia de 7 linhas, tá bom? Mas isso pode variar. Vê aí na casa de vocês como funciona. Então, é isso. Um beijo e até mais. Tchau!